Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das relações mais complexas e, vamos dizer, explosivas da história, a da fé cristã com o poder político. Pensa bem, de reis a presidentes, de profetas a ativistas, essa conexão moldou impérios e a vida de bilhões de pessoas. Vamos entender o porquê de tudo isso? E para começar, vale um toque da filósofa Hannah Arendt. Ninguém chega nesse assunto de política com a mente em branco, de forma neutra. Todo mundo tem seus preconceitos, suas ideias já formadas. Sacar isso é o primeiro passo. A partir daqui, a gente vai usar a história e os textos sagrados como guia para tentar enxergar além do que a gente já acha que sabe. E aqui está a grande pergunta que vai nortear toda a nossa conversa. As respostas para ela ao longo da história foram, bem, super diferentes. Elas criaram movimentos, revoluções e até mártires. Então vamos juntos investigar as raízes dessa tensão toda. Ok? Antes de qualquer coisa, uma coisa tem que ficar bem clara. Essa discussão sobre fé e política não é invenção de hoje, não. As raízes disso estão lá nos textos fundadores do cristianismo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ver como. No Antigo Testamento, os profetas eram muito mais do que líderes religiosos. Eles eram, na real, a consciência política da nação. Pensa neles como uma espécie de superego nacional, que batia de frente com os reis, questionando leis, justiça social e até a política externa. Eles não fugiam da política, eles mergulhavam nela de cabeça. E essa citação de Isaías mostra isso perfeitamente. Isso aqui não é uma crítica teológica abstrata, né? É uma denúncia direta contra a criação de leis que oprimem. O profeta está basicamente cobrando dos políticos as consequências das leis deles na vida dos mais vulneráveis. É um confronto político, preto no branco. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê que Jesus também não era politicamente passivo. Esquece aquela imagem de uma figura toda boazinha e apolítica. Ele era afiado. Chamar o governante Herodes Antipas, um cara poderoso e perigoso, de raposa, era um insulto calculado, um gesto de desafio que mostrava a coragem e a visão crítica que ele tinha do poder da época. Certo. Mas se as escrituras dão exemplos de engajamento, por que tem tanto debate sobre isso até hoje? É porque essa base bíblica acabou gerando modelos completamente diferentes de como a igreja deveria se relacionar com o Estado. Vamos dar uma olhada nas principais visões que surgiram disso. A primeira grande visão é a separatista, muito ligada aos anabatistas. Ela nasceu num tempo de perseguição pesada, então faz sentido. Essa visão enxerga a igreja como uma comunidade alternativa, quase uma contracultura. Para eles, o sistema político é corrupto por natureza, e o jeito certo de ser cristão é não participar, é criar uma sociedade paralela baseada nos ensinamentos de Jesus. Agora, no extremo oposto, a gente tem a visão transformacionalista, que tem tudo a ver com a tradição reformada de Calvino. Aqui a política não é algo para ser evitado, mas sim um campo a ser redimido. A ideia é que a fé não pode ficar só na vida privada ou dentro da igreja. Ela tem que influenciar e transformar a cultura, as leis, o governo, para o bem de todos. E quando a gente coloca as duas lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, a igreja é como uma embaixada do céu em terra estrangeira, separada, diferente. Do outro, a igreja é como um agente de transformação, trabalhando para mudar a cultura por dentro. Essa tensão fundamental entre se separar e transformar moldou séculos de política no Ocidente. E essa tabela aqui ajuda a gente a organizar as ideias. Repara na visão luterana, também fala em dois reinos, mas separa o espiritual do temporal, dizendo que os cristãos devem obedecer ao governo. Já a visão católica tenta uma síntese, enxergando o Estado como um parceiro na busca pelo bem comum. O que fica claro, não existe um único modelo cristão de política. O que existe é uma família de tradições bem complexas. Beleza, na teoria é uma coisa, mas e na prática? Como essas ideias funcionaram no mundo real? A história mostra que as consequências foram enormes, inspirando tanto atos incríveis de justiça, quanto, infelizmente, alianças terríveis. Essa linha do tempo é pesada. A gente vê Lutero com medo do caos, apoiando uma repressão brutal. A gente vê como a ideia de uma igreja mais democrática ajudou a criar as bases da democracia moderna. Vemos o dilema terrível na Alemanha nazista, onde a mesma passagem da Bíblia foi usada para justificar tanto a colaboração com o regime quanto a resistência a ele. E vemos Oscar Romero como um profeta moderno, pagando o preço mais alto por falar contra o poder. Pois é, ideias têm consequências de vida ou morte. Ok, depois de ver tanta divisão, tanto conflito, será que tem algo em comum no meio disso tudo? A resposta é que sim. Apesar das brigas enormes sobre como se envolver na política, existem alguns princípios éticos que aparecem em quase todas essas tradições. E são esses aqui.
A ideia de que todo ser humano tem um valor que não pode ser medido. O foco em cuidar de quem está na margem. O reconhecimento de que o governo tem sim um papel legítimo. A busca por uma sociedade que seja boa para todo mundo, não só para alguns. A noção de solidariedade, de que estamos todos no mesmo barco, e o cuidado com o planeta. São esses os fios que conectam visões à primeira vista tão diferentes. Então, no fim das contas, a grande sacada é esta. O cristianismo não entrega um manual de política, um plano de governo pronto para usar. O que ele oferece é uma herança super complexa de princípios, de modelos e de debates. É menos um GPS que te dá o caminho exato e mais uma bússola com várias agulhas que desafia as pessoas a pensarem e lutarem com essas questões em cada nova geração. E tudo isso nos leva a uma pergunta gigante para os dias de hoje. Em democracias onde convivem tantas crenças diferentes, como é que uma fé com milhares de anos pode ajudar a governar de forma responsável sem tentar impor sua visão sobre todo mundo? Como contribuir para o bem de todos sem querer dominar a conversa? Essa é a pergunta que fica no ar, convidando a gente a continuar essa reflexão.